Agora o livro Religião em Portugal, análise sociológica. O seu autor é José Pereira Coutinho, está aqui connosco, investigador do CITER, da Universidade Católica Portuguesa também. Como é que nasce este trabalho? Sei que ele tem origem numa tese de doutoramento, algo distante, porque este trabalho já é outra coisa, não é? Aprofundou bastante aquilo que tinha sido um estudo inicial. Porque é que achou pertinente investigar e estudar esta questão, sob o ponto de vista sociológico, da religião no nosso país? Muito obrigado pelo convite. Bom dia, telespectadores. Realmente, eu faço menção na introdução. A tese de doutoramento foi defendida em 2012, há cerca de 10 anos, e este livro, por acaso, não tem nada da tese de doutoramento. É outro estudo. E de investigação que eu fui fazendo depois da tese de doutoramento em relação a este assunto da religião em Portugal, eu achei que faltava um livro que conseguisse congregar uma série de temas que aqui em Portugal, na nossa área da sociologia da religião, achamos importantes. Os temas são, e se virem, são 6 capítulos. Nos temas temos alguma variedade, mas há um fio condutor. Ou seja, os capítulos podem ser lidos de forma autónoma, mas estão todos interrelacionados. Só para ter uma ideia, os 3 primeiros capítulos, primeiro faço uma sociologia da sociologia e antropologia da religião em Portugal. Isto é um bocadinho mais específico para as pessoas, para o público académico, para as pessoas da área. Depois, no segundo capítulo, eu faço uma abordagem de conceitos que são essenciais para este tema, do sagrado, da religião, da religiosidade. E no terceiro capítulo faço uma abordagem mais teórica, com bastante ancoragem filosófica, que também são, esses 3 capítulos todos juntos são importantes para percebermos os capítulos seguintes, que são capítulos, o quarto capítulo é um capítulo historiográfico, que faço uma análise desde o começo da nacionalidade, desde Afonso Henriques até a atualidade. Para quê? Para perceber as tendências de longuíssimo prazo. Os outros capítulos são análise do campo religioso, o capítulo 5, e o capítulo 6 é uma análise da religiosidade dos portugueses. Portanto, esses 3 capítulos iniciais são capítulos que servem para ajudar a compreender os capítulos, o 4, o 5 e o 6. Historicamente e na sua evolução, a Igreja tem tido, ao longo da história, de diferentes formas de presença, digamos, e peso, digamos, social, visibilidade também. É algo também que vai evoluindo e transformando-se consoante as épocas históricas, no entanto, e hoje, apesar de toda a dimensão da separação ou do afastamento Igreja-Estado, continua a religião a ter uma componente social muito forte. Sem dúvida. É curioso que eu faço análises comparativas, sobretudo dos países de matriz católica, vamos dizer, desde a República Checa, que é o país mais secularizado da Europa, entre aspas, católica, para simplificar, a Europa católica, mas são os países de tradição católica, até a Polónia, que é o país com mais religiosidade, isso é uma coisa que é claríssimo. Portugal está ali, por causa de uma análise que eu tive a fazer há pouco tempo, Portugal está num terceiro grupo. Portanto, temos a Polónia, depois temos a Croácia, depois temos a Lituânia, a Itália, Portugal e a Eslováquia, e depois lá no final temos a República Checa e um bocadinho mais acima temos a Bélgica, a França e a Espanha. E é interessante comparar Portugal com a Espanha, porque Portugal, hoje em dia, em termos de indicadores religiosos, está claramente à frente da Espanha. E nós temos muitas parecenças com Espanha, não só geográficas, pertencemos à mesma Península Ibérica, mas também históricas, há muitas similitudes, mas realmente nas últimas décadas a Espanha sofreu uma secularização muito mais forte do que em Portugal. Há vários fatores para explicar isso. Em Portugal nós temos uma presença por exemplo, Fátima, que é um santuário internacional muito, muito importante, dos mais importantes a nível mundial. Em termos de juventude, que também é importante para percebermos as tendências de longo prazo, nós continuamos a ter uma forte presença de jovens, apesar de
de todas as tendências dizerem que há uma certa autonomização, e sem dúvida alguma, mas na verdade, e vou-lhe dar um exemplo, a Missão País, que é um movimento dentro dos universitários, está a ter uma importância gradualmente maior, e isto mostra que em Portugal a religião não está de todo no final. Fala da modernização, da modernidade, e aí é consensual perceber este, digamos, não direi recuo, mas menos relevância da Igreja como com o seu peso institucional, não é? E no caso dos jovens há quase uma autonomização na forma como se vive a fé, já não numa dependência tão direta da instituição. Isso é curioso, e referi há pouco a forma como Portugal até está num nível superior em termos de proximidade dos jovens à Igreja, mas também, curiosamente, há algum afastamento no que toca às vezes a uma sintonia com normas morais, não é? Propostas pela Igreja, isso também acontece nos jovens. É um bocado difícil falarmos de uma população em geral ou de uma população juvenil em geral, porque há vários segmentos, há vários tipos religiosos. Portanto, podemos dividir os jovens ou a população em geral entre dos menos ou mesmo ateus e agnósticos indiferentes para os que são convictamente católicos. Vamos falar agora dos católicos, que é a maioria em Portugal. As coisas são muito diferentes. Portanto, o que acontece é, nós temos um afastamento generalizado, isso é uma coisa que é clara, mas ao mesmo tempo são várias linhas que divergem. Por um lado temos pessoas claramente não religiosas, e podemos dizer que, de maneira geral, há uma tendência dos jovens e da população em geral, mas sobretudo dos jovens, que estão mais individualizados para o afastamento, mas ao mesmo tempo, quase paradoxalmente, há uma presença dos jovens clara, e não só, mas dos jovens, A Jornada da Juventude também. Exatamente, eu ia falar nisso. É um impulso. Exatamente. E apesar de... Há um estudo muito interessante de um autor francês, que é o Charles Messier, que ele faz uma análise das Jornadas Mundiais da Juventude do tempo do Papa João Paulo II. E uma das conclusões do estudo, é um estudo bastante grande, é que os efeitos da Jornada Mundial da Juventude, nos vários pontos do globo, são efeitos mais de curto prazo do que médio e longo prazo. E também as pessoas, por exemplo, os estrangeiros que vêm, são pessoas mais convictas, não são aqueles que vêm por curiosidade. À partida, aqueles que vêm mais por curiosidade são as pessoas aqui de Portugal, jovens de Portugal. É interessante essa realidade, e também, de alguma forma, podemos concluir que a Igreja tem que trabalhar e redimensionar a sua evangelização, a sua forma de comunicar com o mundo. Não tanto de forma institucional, mas nestas novas formas de estar presente, e falou aí na Missão País, é um dado muito concreto disso. Sem dúvida. Bom, em Portugal há vários movimentos juvenis, há vários movimentos de leigos da população em geral, juvenis. Eu falo muito dos jovens porque é uma das minhas linhas de investigação e, portanto, é normal que falo um bocadinho mais dos jovens. Mas, realmente, em Portugal, a religião católica, que é maioritária, repito, e como todos nós sabemos, está sempre em reformulação no sentido de criação de novos moradas, uma coisa muito evangélica, novas moradas, onde todos possam encontrar o seu lugar. E realmente a Missão País é um bom exemplo, e outros movimentos que possam surgir, ou alguns podem ter menos importância, depois depende um bocadinho também dos tempos. Mas nos jovens e na população em geral há uma presença clara. Agora, obviamente que olhamos para os indicadores dos sacerdotes, das religiosas, há um decréscimo. Mas aí realmente isso é um desafio, essa é a sua questão, isso é um desafio para a Igreja. Como é que a Igreja, nos nossos tempos, no século XXI, com um decréscimo, e isso acho que é claro, aqui em Portugal pelo menos, dos números de efetivos religiosos, sacerdotes, e por aí fora, como é que consegue dar resposta a um mundo cada vez mais plural, mais diverso. Exato. E que, de certa forma, há mais concorrência. Como é que vai dar?
E fica este estudo de crucial importância para quem pensa planos pastorais e quer comunicar. Fica então este desafio a conhecer de forma mais aprofundada então a religião em Portugal, esta análise sociológica. Muito obrigado pela sua presença hoje aqui entre nós. Obrigado.